Boa noite, Brasil! Good evening, America. Thank you very much for joining us. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu estou duplamente feliz. I'm very happy for twice, and you'll see the surprise later. Vocês vão ver a surpresa daqui a pouco. Eu estou muito feliz mesmo. Eu vou rodar a abertura do programa e vocês vão ver o que nos espera. Então, no ar, IndyCast Brasil especial. Opa, desculpa, muita emoção. Sem meias palavras, eu vou abrir a sala. Ok, guys. Gildo Pires, Grace, Hi. my sweet sister. Hello. And the two guys very important for the motorsport scene. My friend Tim Lombardi and Dr. Steve Olvey. Welcome, guys. Welcome to our show. Bem-vindo aos nossos convidados, Tim Lombardi and also Dr. Steve Olvey, joining the team, recebendo aqui, juntando-se a nós hoje à noite. So, guys, eu vou falar em português, a Grace vai traduzindo, como já de costume. Hoje eu estou muito feliz porque são dois caras que eu tenho um tremendo respeito. I'm going to speak Portuguese, and as usual, Grace is going to interpret for us. I am super excited because tonight we have two guys over here that I truly respect and admire. O chat já está começando a dizer aqui muita coisa. Olha que legal. Grace, passa para eles aqui, para agradecer muito o que o Dr. Steve fez pelo automobilismo, pela IndyCar, e tem o respeito dele. The chat room has already been popping with comments, and Fábio desapareceu aqui. Desculpa. Yeah, and I'm going to pass it on to you as they pop up. Eduardo says, good evening. Please thank our friend, Dr. Steve, for everything he has done for car racing and for IndyCar, and you have my respect. Guys, word is yours. Let's go. Dr. Steve, go ahead. Vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Como é que começou a sua vida no automobilismo? Dr. Steve, I have the first question for you. How did your life in car racing get started? Well, it's because I grew up in Indianapolis, really. Na verdade, é porque eu cresci em Indianápolis. And when I was 11 years old, my father took me to the Indy 500, and I fell in love with it, even though my favorite driver, Bill Vukovich, was killed in that race. I still wanted to continue to see the race. So Quando eu tinha 11 anos, meu pai me levou para ver a primeira corrida, a primeira Indy 500, e o meu piloto favorito, Bill Vukovich, na verdade morreu naquela corrida, mas eu continuei animado, eu continuei querendo ver mais sobre o esporte. So when I went to medical school, the day I graduated, there was a sign on the bulletin board that if you wanted to work at the Speedway
it was May, and you just signed up. And so I went out to the racetrack, and the first time I got there, I was only in a tent in the infield, couldn't see any of the race cars or the racetrack. And I eventually just took care of people that had too much to drink and too much sun. But I got to meet Dr. Tom Hanna, who was the medical director there, and became very friendly with him. And he asked me the next year to be the first first doctor to be on the racetrack in the ambulance, because up until that time, no doctor had ever been on a racetrack anywhere in the United States. E quando eu me formei na universidade, no dia da minha formatura, havia um cartaz lá, logo na saída do evento, com a oportunidade para pessoas que quisessem trabalhar na Indy 500, e eu assinei o meu nome, me voluntariei e fui direto para lá. A primeira vez que eu cheguei no local, realmente me colocaram numa tenda, no meio do nada, e eu basicamente não vi nenhum automóvel, não vi nenhum carro, nenhum piloto. Eu fiquei isolado no meio do nada, e ali eu vi pessoas, como médico, eu vi pessoas que haviam bebido demais ou tomado muito sol. Mas eu acabei voltando no próximo ano com o convite do Dr. Hanna, que me convidou para estar com ele e também estar na ambulância. E foi a primeira vez na história da Indy 500 milhas que um médico profissional, havia feito parte dessa equipe e estado na ambulância com eles. Até então, isso nunca tinha acontecido. At that time, 1 out of 7 drivers all over the world in every racing series was killed every year. Naquela época, 1 em cada 7 pilotos em qualquer tipo de corrida de carros ao redor do mundo, 1 em cada 7 morria. And we need to think back that then there were no emergency room doctors, there were no emergency room clinics at the hospitals, and there were no real ambulances. Usually it was a hearse. And at the Indianapolis Motor Speedway, the ambulance was not really an ambulance. It was a hearse that belonged to the funeral home that was down the street from the racetrack. And what we knew, or what the crowd knew, was if a driver had been hurt badly and the so-called ambulance went from the track and turned one direction, they were going to the mortuary. If they went the other way, they were going to the hospital and make an effort to try to save the driver. Uau! É fantástico. Você tem que olhar para trás e lembrar. Dr. Steve, what year was that? Just so I can give them an idea. That was in the early 1970s, 1971, 72, 73. Ok. Só para situar a história que ele está contando. Isso aconteceu no começo dos anos 70, 71, 72, 3. Naquela época, realmente não existia a estrutura que nós temos hoje para resgate imediato. Não existia a estrutura de sala de emergência, não existia a estrutura de ambulâncias preparadas para emergência, não existia nada disso. Na verdade, o que nós chamávamos de ambulância ali era uma urna mortuária, um carro de funerária que era colocado ali perto. E a funerária era algumas milhas descendo a rua do autódromo. Então, como é que chama isso? O carro da funerária, né? Tem um nome específico? Rabecão. O rabecão carro ficava fúnebre. ali. Carro fúnebre, sim, mais elegante. O carro fúnebre ficava ali estacionado. Quando havia uma emergência médica, claro que ele era colocado dentro daquele veículo, que era o que tinha disponível. E o povo ficava observando. Quando ele chegava descendo a rua, se ele virasse para uma certa direção, eles sabiam que eles estavam indo para o hospital e tinha esperança de salvar o rapaz. Se ele virasse para outra direção,
era a direção da casa funerária, então já sabiam ali o que havia acontecido. Então ficavam todos atentos para que o carro virasse na direção que levaria o rapaz na situação que tinha condição de cuidar e tentar lutar pela vida dele. Legal. Tim, você quer fazer uma pergunta? Yes. Oh, you understand my Portuguese. Cool. And I'm so into the story that I'm here. Yeah, do you have a question? Tim, do you have a question? I'm sorry. No, sorry. Sorry. Just an observer. You guys carry. Eu sou um observador, eu só estou aqui observando tudo que está acontecendo, mas eu tenho uma pergunta. Tim, please. Well, one of the early days that I was on the racetrack, I didn't know I had just graduated from medical school. I really knew very little. And the buzzer went off the horn that meant that there was a yellow flag and somebody had crashed. And so we took off from the first turn, and I didn't know, I was outside getting some sun and stretching my legs, and I didn't know whether I should get in the front of the ambulance or the back door of the ambulance. And I decided I better get into the second door, the one behind the front door. And by then, the driver had already headed out onto the racetrack with the accelerator floored, going as fast as he could. So I swung out, holding on to the door. The door came back as we went around the first turn and threw me into the back of the ambulance. I somersaulted into the very back of the ambulance and cut my elbow on the gurney, the stretcher that they had there. And when we finally, luckily, the driver that had a problem was in the third turn. And so I settled down a little bit. I was pretty nervous, and I got into the grass where we were headed to the car. And when we got there, I ran up to the driver and I said, "Are you okay?" Well, the driver was Graham Hill, who at that time was the world driving champion. And he looked at me and he said, "Well, I'm fine, but you look bloody awful." O nome que eu quero que vocês se lembrem é Graham Hill. Eu vou contar a história toda, mas eu não quero esquecer o nome. No primeiro ano, então, que eu estou aqui, lá esperando para servir, como fosse necessário, e eu ouvi o alarme que soa quando nós sabíamos que havia uma bandeira amarela. Então, eu não sabia, eu estava ali fora, tomando sol, esticando as pernas, eu não sabia se eu devia correr para o carro, se eu entrava na porta da frente do carro, você lembra que era um carro funerário. Eu não sei se eu entrava na frente, eu não sei se eu entrava na parte de trás, eu fiquei meio perdido. Aí eu falei, bom, eu vou entrar na porta que tem atrás do motorista. Tentei entrar na porta que é atrás do motorista, o motorista saiu com o pé no chão, acelerando muito, e a porta abriu, eu voei para fora do carro, pendurado na porta, segurando com todas as minhas forças. Isso era na primeira curva. Quando o motorista finalmente parou, ele estava na terceira curva, e quando ele brecou com tudo, eu entrei por trás, na porta de trás da ambulância, bati meu cotovelo na maca que estava ali e acabei cortando aquilo ali. Finalmente eu consegui me posicionar, ficar em pé e ir até lá conversar com o motorista, e eu olhei para ele e falei, você está bem? Você está bem? E o motorista olhou para mim da cabeça aos pés e disse, eu estou ótimo, mas você está horrível, porque ele estava sangrando muito, e era esse rapaz que ele disse, Graham Hill, que naquele momento, era o campeão mundial na fórmula que ele estava ali. O rapaz entrou e acabou levando o carro e tentando ajudar nesse resgate. Então, não só ele tentou entrar pela porta errada, mas quem estava dirigindo sabia muito, né? Só para dizer, Grace, Graham Hill, ele é o único no mundo que é o dono da tríplice coroa. Ele venceu em Indianápolis, ele venceu em Mônaco na Fórmula 1, e ele venceu as 24 horas de Le Mans.
no geral. He's reminding me that Graham Hill is the only one that has the triple crown. So yeah, that adds a lot more emotion to your story, Dr. Steve. Dr. Steve, eu estava montando a abertura do show ontem e hoje. Dr. Steve, I was working on the opening for the show yesterday and also today. E eu vi várias fotos suas com o Dr. Trammell. And I saw several pictures of yours with Dr. Trammell. Como era o relacionamento de vocês dois, sendo que, acredito eu, não são da mesma especialidade? How was the interaction with you both? As I understand, you were not in the same area of medicine, but how was the relationship for you both? Well, we have become extremely good friends. We're together to this day often. But how we really... Nós nos tornamos ótimos amigos e até hoje nós somos extremamente próximos um do outro. So how that occurred was Danny Angayas had a horrible accident in one race. And I was at the scene of the accident, and he had a horribly fractured leg and a head injury and so forth. And so we sent him to the hospital, and a doctor that I knew, because we both worked in the same hospital but doing different things, was Dr. Trammell. And Dr. Trammell was an excellent orthopedic surgeon with a phenomenal reputation, even when he was there as a very young physician. And he spent much of the early part of the evening, probably about 6 hours, operating on Mr. Angayas. And he was able to save his leg from a very, very horrible injury. And Terry and I got to be very good friends at that time. And I was able to, with Roger Penske, and I actually got the organization, at that time it was the United States Auto Club. We got them to take Terry on, as well as myself, to go to the races. So we had an orthopedic surgeon and a critical care doctor at all of the races from then on. E tudo aconteceu quando um rapaz chamado Angassi, teve um acidente muito grave, teve muitas fraturas, inclusive uma Grace. muito... Oi. Danny Angayas, e ele morreu agora há pouco tempo. Ok. Danny Angayas, ele teve uma fratura muito grave na perna, muito delicada, e outras fraturas, inclusive na cabeça também. E eu tive que acompanhá-lo e ele foi levado ao hospital. Quando chegou no hospital, tinha esse doutor, que era muito jovem, e nós trabalhávamos no mesmo hospital, apesar de trabalharmos em clínicas diferentes, áreas diferentes. E ele trabalhou muito bem, e gastou por volta de 6 horas numa cirurgia reconstrutiva, na qual ele conseguiu salvar a perna desse moço. E a partir dali, nós nos tornamos ótimos amigos, e passamos muito tempo conversando, muito tempo juntos. Maravilha. At this time in history, Indianapolis was the only racetrack in the whole United States that really had a dedicated medical team at the races. And the drivers were realizing that when they went to the other races on the circuit, they didn't have that availability of proper care. And so one of the things I did then was to enlist the drivers to go together with me and talk to the United States Auto Club bosses and convince them that we needed to make all of the tracks have similar equipment, similar personnel, and pick out the right hospitals and all of that. And that took about 2 years to get accomplished.
but we finally made it so where we had that throughout the whole circuit. E na situação em que ele salva a perna do rapaz, entra na história Roger Penske e o Dr. Steve e esse outro médico conversaram muito e conseguiram convencer o Mr. Penske que ele deveria trazer os dois para fazer parte da equipe médica que ficava ali. Até aquele momento não existia nenhuma equipe de cuidado intensivo nem crítico. E então, finalmente, ele fez com que isso acontecesse e nós fomos chamados para fazer parte da equipe. Mais para frente, isso foi uma transação que demorou em torno de 2 anos e meio. Nós conseguimos conversar com a Associação Americana de Autoesporte, que finalmente foi convencida de que cada um dos locais, cada uma das pistas onde haviam os eventos, precisava ter uma equipe crítica, um médico de emergência, um médico que soubesse o que fazer numa situação delicada, hospitais credenciados para receber esse tipo de trauma e pensando no bem-estar dos pilotos e de todos ali envolvidos. Mas essa transação toda, desde do acidente do primeiro rapaz até eles conseguirem instalar com uns veículos adequados em cada uma das pistas, levou um processo de 2 anos e meio. Ok. You want to continue, Dr. Steve? I'm fine. Ok. Whatever you want to do. There you go. Gildo, por favor. Fascinating. Hey, Steve, é tão difícil chamar Steve, não Dr. Olvey, mas vamos lá. It's so hard to call you by your first name. Nós a história é incrível e nós só temos que agradecer a oportunidade de escutar dele, de suas próprias palavras, de quem fez e quem criou essa lição que a gente está tendo hoje aqui. The story is so incredible. It's so fascinating. And it is so amazing for us to be able not only to learn this lesson that you're presenting here today, but to hear it in your own words, to hear it directly from you. It's not a funny story, but it's a very interesting story. In Michigan, after we finally had our team at all the racetracks, A.J. Foyt had a bad crash in the second turn. And when we got to it, he was up against the wall on the high banks there. Eu tenho uma história que não é muito engraçada, não é engraçada, mas é uma história verídica. Depois que nós já tínhamos instalado a nossa equipe em cada uma das pistas, nós estávamos em Michigan e fomos chamados para atender uma situação e chegamos no local e A.J. Foyt estava lá apertado contra um banco na pista, uma parede da pista muito íngreme, e ele estava ali. He was unconscious when we got to the scene, and there were 3 streams of liquid coming out from under the bottom of the car. And when I got to the car, I put my finger down, and the liquid was blood. And what we discovered is he was unconscious. His feet were tangled up in the front of the car, and he had a severed artery in his upper arm. So he was pumping blood out very rapidly. And that was a very, very dangerous situation. So yeah, let me tell them this part. Yeah, tell that story. Rich in detail. So nós chegamos no local e encontramos ele, o piloto ali, e ele estava numa situação, ele estava completamente preso nas ferragens, o pé dele está solto, pendurado, e nós vemos que embaixo do carro eu vi que tinham 3 canais de líquidos correndo, 3 canais de líquidos. Eu coloco a mão no primeiro, eu vejo que é sangue. E eu falei, opa, então vamos lá, vamos olhar. Então eu vejo que o pé dele está dilacerado, e eu vejo que ele rompeu também uma artéria, e o sangue está jorrando para fora do corpo dele, através dessa artéria, e nós chegamos ali naquele momento.
Dr. Steve. So we got him loose from the car, but the problem is there was no helicopter available to fly him to Detroit, which was a 40-minute flight, and he would bleed too much if we didn't have a helicopter to do that. So this is the kind of the interesting thing about it is Roger Penske owned that racetrack, and he had his corporate helicopter there. And I asked him, I said, AJ is not going to make it unless I can fly him in your helicopter to Detroit to the proper hospital to have the blood vessels fixed. Yeah. And Roger said, yes, go ahead. And so we bypassed the track hospital, put him in the helicopter. He went to Detroit, and they were able to operate it on it and do it. They did a good job, and he, of course, is still around today and still owns a team and has done very well. But that's the kind of situation you could be in back then, where if you didn't have a team there that knew what they were doing, a driver like AJ would have just died there. É. Então, a história é fascinante, porque ele chega no local, ele vê o rapaz está preso nas ferragens, consegue finalmente retirar o rapaz das ferragens, constata imediatamente que ele tem que ser levado de helicóptero para um hospital mais próximo. Da onde eles estavam em Michigan, o hospital mais próximo seria 40 minutos de voo até Detroit. Não havia um helicóptero ali disponível. E eu sabia que esse moço não ia conseguir, AJ não ia sobreviver se ele não chegasse no hospital o mais rápido possível. Então, Roger Penske está ali, o helicóptero pessoal dele está ali disponível, e eu falei para ele, o que a gente pode fazer? Porque se eu não conseguir levá-lo para o hospital, estou arrepiada. Give me chills. But se eu não conseguir chegar com ele no hospital mais rápido, para que essas artérias sejam reconstruídas, esse moço vai morrer. E ele falou, claro, pode pegar. Então, eu entrei no avião, no helicóptero com esse moço, levamos ele para o hospital, ele chegou no hospital, que estava esperando por ele, foi operado, tudo foi reconstruído, e ele está vivo até hoje, ele tem a própria empresa de corrida dele, está indo muito bem e fazendo muita coisa boa. Mas esse é o tipo de situação que nós tínhamos lá atrás, em que as pistas não estavam preparadas para o tamanho do problema que acontecia ali diariamente, ou corriqueiramente. Então, a importância de ter uma equipe de medicina crítica, de emergência, em cada uma dessas. Maravilha. Dr. Olvey, sorry, Steve. É difícil não chamá-lo com reverência. It's really hard for a little cultural note for Brazilians, for us to call anybody that we respect or that is in hierarchy higher than us. It's very difficult for us to call you by the first name. So that's why there's all the formalities. So they're struggling to call you Steve, but they'll try. Yeah. Estou explicando para ele que para nós brasileiros é muito difícil olhar para alguém que é hierarquicamente mais alto que nós, alguém que nós admiramos, e chamar de você. Nós não fomos criados assim, é muito difícil. Então, eu sei que vocês estão tentando muito, mas pode ficar à vontade, ele te deu essa permissão. Ok. Steve, a pergunta não é uma pergunta feliz. Eu queria falar com você sobre Fontana 1999. Steve, this is not a sweet subject, a happy subject, but I'd like to talk to you about Fontana 1999. Is that right? 99? Yes. 1999. Quando houve o acidente do nosso querido Greg Moore. When Greg Moore, our dear Greg Moore, had his accident. Como o senhor chegou no local? Como é que ele estava? How was it for you when you got to the place? How was he when you got to him? Well, on that particular day, I was in
infield care hospital seeing another patient, and Dr. Trammell was in the one of the safety trucks. So he was the one that was the first person there. And Greg was obviously horribly injured. He was unconscious, of course. He had injuries everywhere, and they knew that it was life-threatening. And Terry called me on the radio and told me he was bringing him in, and we were going to have to put him immediately in the helicopter and send him to the big hospital in town. And so that's what we did. Well, on the way, nesse evento, eu me encontrava dentro da clínica, no autódromo, cuidando de uma outra pessoa, e o Dr. Trammell foi o primeiro a recebê-lo, o primeiro a vê-lo, né? E quando ele recebeu o piloto, ele viu que ele estava muito machucado, em situação muito crítica, ele estava desacordado, e o Dr. Trammell me passou um rádio e falou, olha, estou trazendo ele para você, a situação é bem grave. Então, ali, já começamos a fazer os preparativos, porque nós sabíamos que ele teria que ser levado, né, pelo helicóptero dali para o hospital principal, para que alguma coisa pudesse ser feita por ele ali. So he arrived at our infield care center, and we went to put him in the helicopter. He had a cardiac arrest. E quando ele chegou ali na nossa estação de tratamento intensivo, e nós fomos colocá-lo no helicóptero, ele teve uma parada cardíaca. We already had a tube down in his lungs, and he was hooked up to the respirator. Nós já tínhamos colocado a primeira intubação, e ele já estava ligado no respirador. It was a portable respirator. We put him in the helicopter, and they had to do CPR, cardiopulmonary resuscitation, in the helicopter all the way to the in-town hospital. I forget the name of it now. When he got to the hospital, they opened his chest and did internal cardiac massage as a last resort, and it didn't work. His injuries were so bad that he was not able to be resuscitated. E nós tínhamos ali um respirador portátil, e ele foi ligado imediatamente nesse respirador portátil, e o voo começou. Durante esse voo, várias vezes eles tiveram que fazer o processo de ressuscitá-lo durante o voo várias vezes. E quando ele chegou realmente no hospital, o peito foi aberto, e eles fizeram a massagem cardíaca várias vezes, tentando ressuscitá-lo, mas ele tinha muitos ferimentos. Infelizmente, eles não tiveram sucesso na tentativa de ressuscitá-lo. That day was a horrible day for everybody at the racetrack and everybody on our medical team. We were all devastated. E esse dia foi um dia horrível para todos nós, para toda a nossa equipe ali na pista, porque nós realmente estávamos devastados, todos nós. Steve, the hospital calls Loma Linda from Loma Linda University. He has checked and he says the hospital you couldn't remember is Loma Linda? Loma Linda, é uma universidade que tem ali perto. Loma Linda University. É. Not too far. Okay. Yes. We have a sharp team here. Vamos falar de coisa boa agora. Now let's talk about some fun things, some good things. Vai, Gildo. Can I? Yes. Yes. Thanks. Quando nós nos preparávamos para fazer uma corrida, nós sempre realizávamos reuniões com equipe médica, equipe de fast intervention, firefighters, monk truck, né? Todos esses serviços que são necessários para se fazer um resgate. So when we were preparing for a race, we would hold meetings involving the medical team, the emergency team, the critical care, firefighters, monk trucks,
all of these areas that are important for the race. E todos eles têm que todos eles têm que trabalhar junto com as equipes médicas. And Como que ele viu? All of these teams must work together with the medical team. That's Como que ele absolutely, viu a evolução dessa relação de trabalho? How have you perceived the evolution of this work relationship among all of those teams over the years? it's part of the job. And Lon Bromley was our safety director, and he came in early and put those teams so they're all together and explained to them what each one of them is supposed to do if duty calls. And that has not changed. I was the medical director for the Formula One race here in Miami in May, and we do the same thing. So Lon Bromley entrou na história e ele organizou como cada uma dessas equipes tem que trabalhar para que elas entrem em sintonia com a outra para o bem geral. E o que ele fez nunca foi mudado, porque dá certo. E eu fui o responsável médico pela equipe de resgate para a Fórmula 1 de Miami agora, e o que nós usamos é o mesmo protocolo. We do drills where we make actions showing a crash, an imitation crash. Nós fazemos as simulações de acidentes. And have everybody do what they're supposed to do. And if it's not quite right, we do it again and again and again until everything is going like a Swiss watch. And that's what we try to do. That's awesome. Nós fazemos todo tipo de simulação, de treinamento, para que cada equipe saiba o que tem que fazer numa situação de crise, numa situação de emergência. Cada um tem que saber a sua hora de entrar. E se não está perfeito, nós fazemos de novo, vamos corrigindo, porque ela tem que funcionar como um relógio suíço, perfeitamente. Legal. Dr. Steve, sorry. Steve, my friend Steve, my good friend Steve. Vamos falar agora sobre uma coisa que eu tô louco para falar com você, que chama-se Hans Device. I've been dying to talk to you about Hans Device. Is that how you say it? Yes. Hans. Você sabe que esse procedimento salvou muitas vidas. You know that this procedure has saved many lives. E eu estou procurando uma figura aqui que eu quero mostrar até para o pessoal de casa entender o que funciona, o que é de tão grandioso isso. Eu estou botando Fábio, aqui. Você me permite? Eu acho que vai ajudar também. No meu capacete da Indy, tinha um suporte aqui do lado, onde você pregava, né, um tirante, uma fita, para que você não mexesse o pescoço, né? E aí você tem o Hans. Então, depois eu gostaria que ele falasse dessa evolução dos equipamentos, desde a nossa fitinha lateral até o Hans, essa criação maravilhosa dele. So Fabio is curious to know about the device, and Gildo mentions that in his Indy days, there used to be a strap that was attached to the helmet that would keep your head from shaking too much, I would say. But then there's been an evolution in the devices used. So could you talk us through? Could you just mention some of that? It's a long story that goes over about 10 or 11 years, but I can make it short. É uma longa história, gente, que vai de 10, 11 anos, essa evolução. Mas eu vou resumir para vocês. The Hans device was invented by Jim Downing and Robert Hubbard. Jim Downing and Robert Hubbard.
Hubbard inventaram esse aparelho. And it was an idea they had. Dr. Hubbard was at a big institution that did all kinds of mechanical things. And the problem with the original Hans, it was very big. And O Dr. Hubbard trabalhava numa empresa que fazia muitos tipos de criações mecânicas e coisas assim, mas e eles inventaram aquele produto, mas era muito grande. Esse era o primeiro problema deles. Okay, this is a modern Hans device that fits in open wheel cars like Formula One, IndyCar, Indy Lights, any kind of car. Esse que você está mostrando é um aparelho mais moderno que funciona para os carros abertos, como Fórmula 1, Fórmula Indy e outros modelos que ele mencionou aqui. But to get to this size from the original, which was very big, required working on it in Germany, and they were trying to look at different things, and the real impetus to get it going was the death of Ayrton Senna, and then that was the biggie, and that really made everybody know that the Hans device had to be so it would work in the open wheel cars that as it does today. E o que aconteceu foi que eles inventaram alguma coisa que até aqui funcionava, mas era muito grande. E eles tiveram que trabalhar muito e desenvolver muito. Isso foi feito na Alemanha. E eles tinham que trazer muito, mas o ímpeto maior para a criação desse device, desse aparelho, realmente foi a morte de Ayrton Senna. Porque ali eles sabiam que alguma coisa tinha que ser feito, alguma coisa tinha que estar disponível que garantisse também proteção para os Fórmula 1. And it looks simple now, but it took 11 or 12 years to get it to the point it is. But since what it does is it keeps your head, neck, and thorax all moving in the same direction. So Parece muito simples agora, porque ele está aí. Mas levou muito trabalho e muita pesquisa para chegar a esse ponto. E o que essa peça faz? Ela faz com que a sua cabeça, seu pescoço e seu tórax se movimentem na mesma direção. So you don't get a separation of your head from your spine that's of instantly fatal injury. The brain separates from the spine and it's all over. Então, o que ela faz, ela não permite, esse aparelho faz, não permite que haja uma separação da sua cabeça com seu pescoço, que é uma morte instantânea. Então, o que ele faz é permitir com que essas três partes, cabeça, pescoço e tórax, se movimentem na mesma direção. It's the same injury that killed Dale Earnhardt in his car. É a mesma fratura que também custou a vida de Dale Earnhardt. Ok. E, Steve, Texas 2001. O que foi aquilo? What was Texas 2001? What was that? Okay. I'm sorry for the question. I have to make it. No, it's a very interesting thing. It was, I couldn't believe it, of course. Ele falou, não, é muito interessante que você pergunte, porque eu também não podia acreditar naquela situação. We got to Texas, and prior to that, a couple of the teams had tested at Texas, but they didn't go anywhere near as fast as the cars could go when we got there for the race. E o que aconteceu foi que nós chegamos no Texas e acontece que alguns carros haviam testado a pista, mas eles não chegaram nem perto da velocidade que eles chegariam quando nós chegamos lá com os carros para a corrida. So when we got to Texas, the speeds went up to very high, 237 miles an hour on a 1.5 mile track. E quando nós chegamos lá, a velocidade chegou a 237 milhas
numa pista de... How long was the track? 1.5 mile. 1.5. 1.5. mile. Uma milha e meia, 1 quilômetro. Um pouquinho menos de 1 quilômetro. Yeah, it looked like a paperclip. Both ends went high where the high banks were, and then it would level out a little bit and then go down to the other end. But it wasn't wide, it was narrow and fast. So a pista parecia um clipe de papel. Ela subia nas duas pontas e era muito estreita o caminho todo, com uma elevação nas duas pontas. So what happened the day that we were doing practice is one of the personnel that was did what do you call it? Publicity and that kind of thing for one of the teams came to me and said that she saw two of the drivers get out of their car and sit immediately on the pit wall, and she went up to them and they said that they were having trouble with being dizzy and they felt they could not walk normally, and so they wanted to sit down for a while. So she came to me and told me this story, and it's a long day that I ran into, but I ended up having to get a hold of a friend of mine that works for NASA, and we found that the cars were having 5.5 lateral G's and 3.5 longitudinal diseases, G's, as they were driving. And when I talked to my friend at NASA, he checked with some of the scientists there, and they said, well, that's physically not human. Oh, wow. And then we ended up having meetings, and all but two of the drivers admitted that they had trouble. Two of them had actually blacked out from the second turn through the third turn, and the only way they were able to do that was that just mental, they remembered how to do it. It was, they just were able to do it based on their what they remember. They were actually they had what's called G-lock in a fighter pilot that blacks out with immediate with high G's and that kind of thing. So it's a long story, but the bottom line is we could not race. It was not humanly possible to go as fast as the cars could go there. And we had a long meeting to try to figure out what we could do to slow the cars down that made sense. And there was something wrong with every one of those. And so we ended up canceling the race. And they had 80, 90 some thousand people there, and they all had to turn around and go home. Uau! O que aconteceu foi que eles estavam ali esperando a preparação e os pilotos foram para a pista e ele estava trabalhando no espaço dele ali. De repente vem uma moça que trabalha com marketing do evento e fala para ele, olha, eu vi 2 pilotos sentados na mureta ali e eles parece que não estão muito bem. Falei com eles e eles não têm força para vir até aqui. Então eu fui até eles e conversaram e os moços estavam completamente tontos, não conseguiam ficar em pé, não conseguiam andar e fomos analisar o que estava acontecendo com eles. Entrei em contato com alguns amigos que trabalham para a NASA, contei para eles o que aconteceu e eles analisaram a pista e eles perceberam que a longitude e a latitude da pista eram diferentes. Uma era em 5 Gs e a outra em 3 Gs. E o que acontece? A NASA declarou que o tipo de força que aquilo causava na pista era humanamente impossível. Então, e todos, exceto 2 dos pilotos, confessaram que eles tiveram algum tipo de blackout. Eles apagaram, porque aquela gravidade não é para um humano. Eles simplesmente apagaram e quando voltaram a si, continuaram dirigindo com aquilo que ele lembrava sobre dirigir naquela pista, não porque ele sabia onde ele estava, onde a pista estava. Ele fez a próxima coisa.
fez a próxima coisa. E eles disseram que a NASA explicou para eles que esse tipo de coisa acontece quando um piloto está num caça, um avião, e é muito a velocidade é muitíssimo alta e ele quebra uma barreira. Então ele automaticamente apaga e depois ele retoma e continua fazendo o que ele está fazendo. Então esses pilotos tiveram essa experiência numa pista. Então, com essa informação, foi cancelada a corrida e haviam ali 85, 90 mil pessoas que tinham se preparado para ver a corrida e a corrida foi cancelada e foi determinado que era humanamente impossível correr naquela pista. Tim, você estava lá naquele dia? Tim, were you there that day? Yes, I was. Sim, Como eu é que estava. foi para você? I remember you were there. Dr. Steve lembra que o Tim estava lá. Uhum. My involvement involved sending everyone home. A minha parte que envolvia mandar toda aquela gente embora. Uhum. Mas, assim, havia um clima de tensão entre vocês, dos times, assim, por exemplo? Was there any tension between the team staff? Could you tell? Oh, if you're asking me, no. Yes. No. Não. De jeito nenhum. Once everyone understood what the problem was, there was no way to continue without someone getting seriously injured. E uma vez que todo mundo entendeu o que estava acontecendo, uma vez que todo mundo entendeu que não havia como continuar com aquela corrida sem que as pessoas ficassem seriamente machucados, todos entenderam que era impraticável. Ótimo. Steve, eu tenho na abertura do show, eu tenho uma foto sua com Joseph Heisler. In the opening of the show, I have a picture of yours, Steve, with Joseph Heisler. Yes. The former CART president and CEO. Eu vi você falando sobre gráficos. Seria de repente essa questão da NASA? In that situation, I saw you were talking about charts. Would that be that situation with NASA? Yes, and they were the speed the Gs that Eles took estavam vendo os Gs, né? A força da gravidade. where the car was on the racetrack and what the G forces were, vertical and lateral. Eles estavam analisando onde o carro estava na pista e aonde estavam os Gs, tanto verticais como laterais. Para os amigos do Brasil que ainda não perceberam, Joseph Heisler não está mais entre nós. Infelizmente, ele nos deixou e teve contribuições num momento muito difícil da categoria. Unfortunately, Assim Joseph como Heisler... vale a pena a gente... Desculpe, perdão. No problem. Ia lembrar também que o Lon Bromley também não está com a gente e que seja essa uma homenagem a ele por tudo que ele fez para nós. Para ele e para o Joseph. So they're mentioning that Bromley and also Joseph are not with us anymore. So just mentioning them and talking about them is a way for us to pay homage to what they did for the sport. Absolutely. Lon Bromley was the best safety director you could possibly have. Lon Bromley foi o melhor diretor de segurança que você poderia jamais ter. Eu concordo e aprendi muito com ele. Gildo says he agrees and he learned a lot with him. Dr. Steve, what did you say? No, I just said Lon and I were very close and we did a lot of things together. Nós éramos muito próximos, amigos chegados. Fizemos muita coisa junto. Grace, por favor. Nós aqui no Brasil, até alguns anos atrás, não tínhamos o tipo de ambulância que já tinha nos Estados Unidos e quando veio para o Brasil, ditou um novo modelo, né? Passou a ser norma, aquelas grandonas e tudo mais. Eu gostaria de saber dele que tipo de equipamento médico ele acha que ainda falta para os atendimentos nas corridas. Desculpa, Gildo e Grace. Que dupla!
Gênios. What a team. 2 geniuses. Awesome. You know, if I can say something, I mean, Steve, 2 of your most famous rescues were the guy I was with today, Rick Mears, and Alex Zanardi. I mean, those were 2 incredible stories that only you can tell. Gilda, eu vou lembrar da sua pergunta. Ele diz, eu tenho que interagir e dizer aqui que 2 dos resgates mais históricos que aconteceu nas mãos do Dr. Steve foi o do Mears, com quem eu estive hoje. What was the first name? Rick Mears. Rick Mears, and what's the other name? Alex Zanardi. Alex Zanardi. E ninguém melhor do que o Dr. Steve para contar para nós alguma coisa sobre esses resgates. Can you tell us something about those, Dr. Steve? Those 2 stories, I'm afraid, are too long. Okay. They are amazing stories. 2 histórias maravilhosas, mas as 2 são muito longas. My suggestion would be to get hold of my book, Rapid Response, or go see the movie, and they're both explained very well in the book or the movie, but they're very complicated, and we went through an awful lot to get them to come out as well as they did. And Rick's was amazing, how we had to deal with Canada. Canada wanted to amputate both of his legs. And this is a funny Roger Penske story. I'll tell it, and that's all. But, let me bring them up to where you are right now. Sure. Essas 2 histórias são muito longas, é difícil contar tudo para você, mas eu posso te falar que você pode conseguir o meu livro, chama Rapid Response, e também o filme, e ver a explicação em detalhes de tudo isso que aconteceu. Realmente é a melhor maneira de conseguir isso na íntegra. Mas as histórias são fascinantes. E, por exemplo, a situação, eu vou contar um pedacinho da história para você, mas o Canadá queria, na situação, amputar as 2 pernas do rapaz. E agora ele vai contar para a gente um pouquinho. Go ahead, Dr. Steve, please. We were talking about Canada and wanting to amputate both his legs. Yeah, we were in the big hospital in Montreal, and I was with Roger, and Roger and I were talking to the head of the orthopedic department there, and Rick's feet were... Eu e Roger Penske estávamos num hospital muito grande no Canadá, conversando com a direção do hospital. And they, the lead orthopedic doctor, who was quite a bit older than me, I was only in my early 30s then, and this guy was probably 65 or something. Eu tinha por volta de 30 anos e o chefe da ortopedia daquele hospital devia ter seus 60, 65. Então ele era muito mais experiente que eu. And he had a white coat on and all the stuff you'd expect. And I'm in my stuff from the racetrack, and Roger's in his stuff that he does when he's in the pit area. And they wanted to take off both of Rick's legs. And I told Roger, I said, I don't think that's necessary, and I don't think we should agree to that. And Roger looked at me, you know, kind of funny, and like, you're telling this guy that's supposed to be an expert that not to amputate his leg? And I said, yes. And Roger said, okay. And we flew him back to Indianapolis, and Dr. Trammell operated on him the next day. We waited a day for the swelling to get better, and the rest is history. He kept his legs, and he was able to win two more Indies. Yeah. Uau! Então, nós estamos nesse hospital enorme no Canadá, falando com o chefe da ortopedia, um cara que tem muita experiência na medicina, já deve ter seus 65 anos. Eu tenho 30 e poucos, estou começando agora. Falei para ele, eu acho que essa amputação não é necessária.
e o rapaz estava com seu casaco de médico, né? Aquele jaleco de médico, branco, todo certinho. E eu vim do jeito que eu vim da pista, vestido de macacão e tal. Eu penso que vestido nas coisas que ele veste quando ele está em corrida. E a gente chegou ali naquela situação e o rapaz falou, eu acho que temos que amputar. E eu falei, acho que não. E o Roger Penske perguntou para mim, você está falando contrário ao que o médico está falando quanto à amputação? E eu disse, eu acho que não é necessário. Então, trouxemos ele de volta para Indianápolis. No dia seguinte, o Dr. Trammell operou as pernas dele. Nós esperamos até o próximo dia para que o inchaço abaixasse. E operou nas pernas dele, fez um trabalho fenomenal. E ele pôde voltar às pistas e correr mais 2 Indy 500. Né? E hoje estava esquiando com o outro aqui. And got to jet ski with Tim today, with both his legs. That's awesome. Absolutely. He's done a lot of things, yes. Ele fez muita coisa. He's a Grace. great guy and a good friend. A gente tem uma pergunta boa aí no chat. Fantástico e um ótimo amigo, ok? A gente tem uma pergunta no chat. Pergunta para ele, por favor. Nathan. Okay. Nathan has a question. He said, good evening, doctor. I'd like to know, is there any innovative technique, rescue technique that you guys have used in CART that has become a standard procedure today in the Indy races and all? I will tag to this question, Gildo's question, because he mentioned the ambulance, because when the standard of ambulance that you guys use here in the United States now was brought to Brazil, it was a game changer for the whole country. Standards, measures, everything had to be adjusted or adapted, because apparently what we were using in Brazil before was much smaller than what's considered the standard here in America. So Nathan asked, was there any practice that you guys use there for CART and Indy that is innovative? And Gildo asked, how have you seen the evolution of uses of equipment for rescue and rapid care over the years? Well, it's changed dramatically through the years, and we're able to do things now that wouldn't have been thought possible 5 or 10 years ago. Tem mudado dramaticamente, e hoje podemos fazer coisas que 5, 10 anos atrás a gente não podia nem imaginar. We can hook up blood solutions that can be transfused while you're still trying to get an injured person out of a crashed airplane or a car or whatever. And você pode começar transfusões de produtos de sangue numa pessoa antes de você conseguir tirá-lo do carro ou de um avião que sofreu um acidente. Você já pode começar o procedimento antes de tirar a pessoa dali. And these are only in major cities, but the top cities around the world have those things available. And the only racing facilities that I know are Formula One and IndyCar that are able to do that now. NASCAR a little bit, but they race in some places that they can't get the best stuff. E eles têm, existem esses equipamentos que podem começar o tratamento de produtos do sangue antes do rapaz ou da moça ser resgatado do veículo. Ela existe nas maiores cidades, tá? Nas maiores cidades dos Estados Unidos, eles estão disponíveis. Nas maiores cidades do mundo, elas estão disponíveis. Muitas para a Fórmula Indy, para Fórmula Indy, Fórmula 1, estão disponíveis. Alguns lugares, algumas pistas que eles escolhem correr, ficam muito afastados e realmente não têm pronto acesso a tudo isso. Mas é fantástico o material que tem disponível hoje. So other than major cities around the world in the military, primarily
nobody else can really do all the things that are available. But in the big cities, in the major countries of the world, those things are available, and which is good. I'm Principalmente. going to have to go pretty soon because. Yeah. But I've really enjoyed this. Has been a lot of fun, and it's great to see you guys. I haven't seen you for a while, and I've really enjoyed doing this, and I'm glad that you invited me to do it. Eu tenho que sair, infelizmente eu tenho que sair, mas eu queria dizer que isso aqui foi fantástico, foi muito divertido. Eu pude ver o time, que eu não via há bastante tempo, e ouvir vocês e responder as perguntas, tem sido realmente muito divertido. Então, vamos fazer um acordo, então? So can we come up with a deal? Vamos fazer uma segunda rodada? Can we do this again some other time? Temos muita coisa para perguntar para o senhor ainda. Oh, absolutely. Absolutamente. Yes. We have so many questions we would like to ask you. No, we can do that. I just need to know ahead of time. Yes, eu posso fazer. Você só precisa me avisar com bastante antecedência. Semana que vem, quinta-feira que vem. He said, okay, next Thursday. He's joking. Next Thursday I've got another thing I have to do with the hospital. But, ele está ocupado no hospital quinta-feira que vem. Tudo bem, a gente vai procurar uma data, mas esse programa não pode demorar muito, não. We will talk to you again, but we would love to meet up with you again and keep talking. Absolutely. But tell everybody hello for me. Thank you very much, Dr. Steve. Fala oi para todo mundo por mim. Good to see you guys. All right, very good to see you. Nice to make your acquaintance. Tim, stay here with us for 5 minutes, okay? Okay. All right, Dr. Steve, you may leave if you feel like you have to. Okay. We're waiting for you again. God bless you. We truly appreciate you. Bye-bye. Thank you. All right, bye-bye. Thank you. Thank you. How I should do this. It's like and or leave room. Pull the plug. Just walk out. Okay, I fix it up. There Tim, you go. It's a pleasure to have you here with us again. You have been working with us for the last 1 year and a half. And even since you have been a gentleman with us. A gentleman, true. Thank you very much. You're welcome. I do my best to try to be a gentleman. Even the time you do your best, I know that you have a great show. Yes, you're doing you guys great. too. Thank you. Oh, what a treat. O que ele estava dizendo, let me just try to translate the last part of what he said. O que ele estava dizendo é que tem algumas tecnologias que eles têm disponível para eles nas pistas, que somente as maiores cidades e o militar têm acesso. Nem mesmo uma boa cidade, um bom tamanho vai ter acesso a isso. Somente as maiores cidades. E eles têm isso disponível para o serviço deles, onde eles estão com essas corridas. E então, ele está falando que realmente é fascinante ver como isso avançou. O Gildo perguntou se as coisas avançaram com o tempo, né? Ele falou que é inacreditável o que eles têm disponível ali para eles, coisas que somente os militares, o exército, o militar tem, né? Eles têm ali disponível para eles também. Muito fantástico, fabuloso. Fabuloso. Mas agora eu tenho uma pergunta para o Tim. Eu vou fazer porque o Steve não está aqui. Okay, é o now seguinte, I have a question for you, Tim. Yes. Okay, go ahead, Jude. Ele já discordou alguma vez de alguma decisão médica na pista? Have you ever disagreed with a medical decision on the speedway? The races, on the championship? No, on the no, races, no. on the championship? That's way above my expertise. É muito acima do que eu sei. Então, eu jamais discordei com eles. I can only save you with a hotel room and a pit pass. That's it. Eu só posso te salvar
conseguindo um hotel para você. O resto eu não posso fazer. Uhum. Para quem não sabe, o Tim era a pessoa dentro da equipe que fazia a coisa acontecer. Se todo mundo tinha corrida, muito é por causa do Tim. So Tim is if you're talking to the people that might not know exactly what Tim did with in this race world, he made things happen. Basically, if anybody was there, if anybody had a race to run, Tim had done his work. So that's why he said he did what he would get you a room, he would get you a race. Mais uma pergunta também difícil. Rapidinho, Gil. Difícil. Tim, Fala. can you give me 5 minutes? You still with the room, I'll pick up someone. Hold on, please. Vai, Okay. Gil. Go ahead. Okay, I continue. Go ahead. One more lap. Yeah. Ele se sentia preparado para ser o porta-voz de uma má notícia, um acidente ou uma morte? Did you feel prepared to be the spokesperson or the one who would bring some bad news or to announce a death? No, I was not that person. No, that was não me sentia que eu era aquela pessoa. That was for our public relations. Yeah. Person. Esse é o papel da pessoa de relações públicas. Essa é a pessoa que tem esse trabalho. That's what I did most of my career, and the PR person, and it always comes to us. We gotta, make it happen. Ele nunca é a pessoa das relações públicas que tem que entregar essa notícia. Eles podem saber a notícia, mas eles têm sempre que entregar na mão das relações públicas, que é o que eu fiz toda a minha carreira. Nós temos que entregar uma notícia. Então, põe essa pessoa lá na frente que ela vai dar a notícia. Eles recebem a notícia, mas a gente que tem que entregar. Pessoal, Tim, yes. My daughter, Joana, he's joining Joana. us. Tia Grace, tio Gildo, Oi, Jojo. tio Tim. Hello. She's 3 Hello. years, and a lot of love she gave to me. Absolutely. All good. All right. Pessoal, vocês querem continuar? Vamos parar, a gente volta na próxima. Tô por vocês. A gente tem que respeitar o horário dele, né? Sim. Uhum. Tim, vamos fazer o seguinte, Tim. Na próxima com o Dr. Olvey, e você volta. E se ele não voltar, você volta que a gente tem mais história para te perguntar. Vamos fazer assim? Tim, maybe we do this when we get back with Dr. Olvey. If you can come back with us and join us, would be great. And even if he doesn't, that we could have a great time talking to you. And we have a lot of questions that we would like to ask you as well. I'll bet. Tá certo. Next Thursday? Okay. Eu não posso next Thursday. Let's see, next weekend, it's a holiday weekend here. Yeah. But let's Feriado aqui. Wow. Sim. Yeah. Bem lembrado. Yes. Vamos conversar, a gente vai montar uma data aí. Yeah. Another time for sure. Outra Ok. hora, tudo bem. Mas na semana do feriado Eu é entendo. uma das After poucas 4th vezes que a July. gente... Yes, é uma das poucas vezes que a gente dá uma esticadinha no feriado. Mas, então, ele falou em qualquer outra ocasião a gente pode conversar. Ok. Pessoal, guys, please stay here for 5 minutes. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vamos ter uma live de novo. Vamos continuar esse papo com o Dr. Steve, com o Tim e com outras pessoas. Então já sabe, deixa o like com a gente, sigam nossas redes sociais, visite o nosso site. Grace, obrigado. Mais uma. Obrigada. Gildo, obrigado. Você não tem beijo não, Gildo. Obrigado. Tim. Obrigado. Obrigado. Oh, great. Obrigado. Valeu, pessoal. De nada. Muito obrigada. Tchau.